Amém, graças a Deus. Vamos ler aqui em 2 Pedro 2, 4 a 6. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, trouxe dilúvios sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Vamos continuar. Em 2 Pedro 3, 1 a 18. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Isso já acontece. Direto você ouve alguém dizendo: e desde menino que eu ouço que Jesus está voltando. Só que acabei de ler para você, ele não poupou os anjos, ele não poupou o mundo antigo, exterminou, sobraram apenas 8 pessoas. Ele recomeçou o mundo por 8 pessoas, com 8 pessoas. Mas isso Deus foi avisando. Sodoma e Gomorra também. Mas sabe quando as pessoas elas ouvem, mas elas simplesmente ignoram. É o que o próprio Pedro fala disso, dos ouvintes esquecidos. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós queremos muitas bênçãos, e às vezes as pessoas não entendem que a maior bênção da vida é ela ter a certeza de que ela vai se encontrar com Jesus. Essa é a sua maior vitória. Se você for atravessar a rua e o Senhor te chamar, se você deitar e não acordar, e você deitar em paz, porque eu tenho certeza da minha salvação, se o Senhor me chamar agora, ou se o arrebatamento da igreja acontecer, seja qual for a situação, eu sei que eu vou me encontrar com Jesus. Para o mundo isso tudo é loucura. E eu penso que algumas situações na vida de algumas pessoas, alguns testes estão aí exatamente para isso, para tirar as impurezas. Deus vem trabalhando para tirar as impurezas. Porque é aquela frase que eu tenho falado bastante: se Deus abençoar você no estado carnal, você vai se tornar mais carnal ainda. Que é o que acontece com muita gente. Alguns, depois que foram abençoados, ficaram muito mais carnais.
se tornaram pessoas piores, não melhores. E Deus está preocupado com a nossa salvação, com a nossa vida. Ele não quer que você pereça. Ele não quer que você... Tudo que hoje talvez tire a sua paz, e o Senhor vem dizendo, descansa em mim. Se o arrebatamento da igreja acontecer, você vai ver que isso não era nada. Que isso não é nada, aliás. Um compromisso, uma dívida, algo que precisa... Até porque, preste atenção, Deus tem prazer na prosperidade do justo. Se tem uma coisa que Deus quer, é que você tenha saúde. Aqui João ainda fala sobre isso. Que o Senhor quer que tudo vá bem na sua vida. Está escrito aqui em João. Amados, que tudo vá bem, desejo que tudo vá bem na sua vida, e que você tenha saúde. Que tudo vá bem. Aqui no próprio Pedro, diz aqui, ainda no 3, não está aí, com seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Então, se tem uma coisa que Deus tem prazer, é na prosperidade do justo, e prosperidade é ausência de necessidades, é que você tenha saúde, saúde mental, emocional, física, espiritual. Ele quer salvar a sua família, Ele está interessado nisso, Ele quer prosperar você, Ele quer confiar coisas grandiosas nas suas mãos, mas a prioridade de Deus é a salvação da sua alma. É o seu coração transformado. Então, não importa o que Ele vai ter que usar para você olhar para Ele e se voltar para Ele. Muitas coisas acontecem na vida da gente, e quando nós usamos bem, nos voltamos para Deus com toda a força, nós é que ganhamos com isso. É a palavra que Deus tem nos dado: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, os ouvirei e sararei a sua terra. Quer dizer, o caminho é esse, é se humilhar, é orar, é mudar o seu estilo de vida, porque alguns cristãos não mudaram o seu estilo de vida. Tem um estilo de vida bagunçado, uma boca que só fala palavrões. Alguns cristãos, as amizades deles são pessoas que não acrescentam nada. São cristãos, mas são briguentos, intolerantes, desequilibrados, não cumprem com a palavra de Deus, não são bons exemplos, que é uma coisa que Deus vem trabalhando. O povo dele precisa ser um bom exemplo. Porque como é que nós vamos atrair o mundo para nós? Para o reino de Deus, se nós não formos bons representantes no reino de Deus. Minha gente, eu às vezes vejo pessoas, quando se fala de chamado, de propósito, no mundo cristão tem muito isso. É um tal de Deus falou, Deus me falou, Deus isso, Deus aquilo, e muitas vezes Deus não está nem nada daquilo. E Deus tem um chamado comigo, Deus tem um propósito comigo, e todo mundo já leva que Ele vai abrir um ministério, que Ele vai ter uma igreja, que Ele vai isso e aquilo. Por isso que tem um monte de gente frustrada. Porque Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. Aquele que começou a boa obra, terminará. Quando Ele começa uma obra na vida de uma pessoa, Ele termina. Mas se não foi Ele que começou, Ele não tem compromisso em terminar nada. Então, quando se fala de chamado, nem todo mundo foi chamado para liderar um ministério, nem sequer para estar envolvido diretamente. Todos foram chamados para pregar o evangelho no seu púlpito. Nem todo mundo foi chamado para fazer o que eu faço. Particularmente por escolha própria, eu não teria escolhido. Mas, quando também Deus tem algo com você, estude a Bíblia, você vai ver, você não tem saída. Ou você chega, ou você chega.
E se você não quiser ter um fim desastroso, é bom que você escolha o bom caminho, que é agradar a Deus. Mas a maioria das pessoas, o chamado delas, o propósito da vida delas, é estar aí vivendo no mundo, como luz, como sal, como bons representantes de Deus. Pessoas comuns com atitudes incomuns. A maioria das pessoas foram chamadas para estarem aí, para fazerem a diferença no meio dessa geração, desse mundo corrompido. Então, fazer a obra é ter uma conduta correta. Até porque eu tenho que pregar o Evangelho, mas eu prego muito mais o Evangelho com uma boa conduta do que com blá, blá, blá. Porque eu posso falar muito e não ter obras, mas eu posso ter obras e o pouco que eu falar, eu vou obter resultado pelo meu bom testemunho. Então, eu vejo gente quebrando a cara por aí, porque está sempre se metendo onde Deus não chamou para estar. Se Deus não te chamou para estar num lugar, não vá se meter. Ande em retidão. É isso que as pessoas precisam fazer, elas precisam andar em retidão. Nós temos que fazer a obra, temos que evangelizar, tem pessoas necessitadas em tantos lugares, precisando do nosso apoio, mas não necessariamente você tem aqui, bom, agora eu vou largar tudo isso e vou fazer, é isso que eu vou fazer. Como eu vejo um monte de gente perdida, simplesmente porque quando se fala de mudanças, elas já levam para mudanças nessa área, quando elas poderiam entender que a maior mudança é o que acontece dentro delas. Eu me faço entender? A maior mudança é o que acontece dentro delas. Essa é a maior mudança. É por aí que você tem que começar. Antes eu preciso de uma mudança. Mudança é mudar de casa, mudar de emprego, mudar de igreja, mudar disso. Precisa mudar o seu espírito, o seu interior, a sua visão. É isso que você precisa mudar. Mudar o seu estilo de vida. É isso. Ter compromisso com Deus, um passo de cada vez. Comece a ter compromisso com Deus, faça de Deus a prioridade da sua vida. Abrace a fé verdadeira. E comece a andar por aí como um exemplo, como sal, salgando as pessoas, como luz, iluminando a vida das pessoas. Comece a andar por aí, por onde você passar, deixando as pessoas verem a glória de Deus na sua vida. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, nada mudou. Essa história que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando. E ele vai vir como um ladrão. Por isso, como diz, Jesus disse em Mateus: quando ele vier, que vos encontre fazendo assim, no temor, movidos por santo temor, como falamos de manhã. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Eles se esquecem que lá atrás foi avisado do dilúvio, e o dilúvio aconteceu. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Um dia.
é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente ou longânimo, na tradução Almeida, com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Toda essa batalha, essa demora que as pessoas apresentam, é a longanimidade de Deus para ninguém perecer, para ninguém parar no inferno. É Deus todo dia dando uma oportunidade para as pessoas chegarem a Ele. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há será desnudada ou queimada. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo? Já que vocês sabem de tudo isso, que tipo de gente você deve ser? Que tipo de estilo? Qual o estilo de vida que você deve ter? Qual o seu comportamento aqui? Vivam de maneira santa e piedosa, misericordiosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Esperando o dia de Deus e apressando, porque quanto mais você chega em Deus e quanto mais você dá bom testemunho e outras pessoas se convertem a Jesus pelo seu bom testemunho, você acelera a vinda do Senhor. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça e a verdade, está em Apocalipse. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, não cheios de mágoa, de ódio, raiz de amargura para todo lado, imaculados, sem mancha, e inculpáveis, que Deus não encontre nada, nenhuma culpa em você, sabe? E quando se fala culpa, não é aquela culpa que você alimenta, mas sim pecados que não foram confessados, situações que não foram mudadas. Tenham em mente que a paciência ou a longanimidade do nosso Senhor Jesus significa salvação. Salvação. Por isso que quando você olha para uma pessoa e está de saco cheio dela e queria que Deus já fosse mais dura com ela, mas Deus é longânimo porque Deus quer que ela seja salva. Deus vai dando oportunidade. Muitas vezes a gente vê, por intermédio das orações, a vida de algumas pessoas são esticadas mesmo, porque Deus não quer que ela pereça. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Às vezes a pessoa não entende a palavra e ela sai torcendo a palavra. Ela fala pelos cotovelos, a quantidade de gente que eu vejo falando besteiras, pelos cotovelos. É tão triste a indução, sabe? Pega coisa sem sentido, pega uma palavrinha, uma coisa sem sentido, coisas fora de contexto, e jogam na cabeça das pessoas, e não tem consciência de que essas pessoas vão tropeçar aí, e esse sangue vai voltar para elas mesmas. Por isso que eu digo, não saia em busca da porta larga, ou da venda da bênção fácil, sem que você tenha que mudar. Essas promoções que se vendem por aí, e é agora que tudo vai mudar, e é agora. Escuta, isso é conversa fiada. Eu vou te entregar a água tal, vou te entregar o negócio tal, vou fazer isso e aquilo. Gente, por favor, nós somos mais espertos que isso. Cada um quer trabalhar, trabalhe do jeito que, sabe, quer agir com loucura, haja, mas, por favor, use a sua cabeça.
ninguém tem esse poder de, tudo bem, você pode passar aqui, está com a dor, nós oramos, a dor sai, você ora, ela sai, pronto. Bom, agora eu vivi aquele milagre, então isso, mais uma mudança. Quando eu falo para você, mudança de vida, uma vida vitoriosa, é uma construção. Não adianta eu fazer um movimento, uma festa, e achar que, bom, o poder de Deus e a unção caiu. Talvez eu só estou induzindo você a muitas emoções e sentimentos, e a uma histeria, nada mais que isso. Talvez pergunte a muitas pessoas que após um movimento histérico, o que você aprendeu hoje? O que você aprendeu? Eu não vou dar o meu altar a um capeta para ele pregar para você acreditar que ele existe. Você acha que existe algum problema? Eu já fiz isso. Eu tenho poder sobre os demônios. Eu não faço isso porque eu não acho inteligente, eu não vou dar meu microfone nem meu altar, coisa que para mim é sagrado. De semana, eu quero tanto usar o tempo que eu tenho, que eu falo a elas para o louvor, enxugue o louvor. Porque para mim, esse é o meu chamado, é pregar a palavra. Eu tenho esse chamado. Então, o que eu venho fazer aqui não é conversar fiado. Eu venho aqui, eu tenho um compromisso com Deus, com a minha vida e com a sua vida. Então, eu não vou falar uma asneira, porque eu tenho, quando eu falo compromisso comigo, porque eu tenho com a minha alma que eu não quero ir para o inferno. E também com a minha credibilidade, porque isso me importa. Me importa demais. Então, eu quero que você aprenda à luz da palavra, porque se você não mudar pela palavra, conversa fiada, não vai mudar a sua vida. Não adianta. Eu posso te dar uma sacola de brindes, eu posso criar N situações para atrair você. Eu atraio pessoas dessa maneira. Mas não é isso que eu quero, porque eu sei que isso não funciona. Eu quero que você construa um relacionamento com Deus e tenha uma vida vitoriosa. E se você um dia sair daqui, uma coisa por onde você passar, você vai saber. Você pode encontrar outros lugares que pregam a palavra com responsabilidade. Mas eu tenho absoluta certeza. Pode encontrar até no mesmo nível, mas não mais do que nós fazemos. Que oramos, investimos, isso é o desafio. Uma igreja que faz mais visitas, mais jejum, mais oração e que investe tanto na palavra. Sabe por quê? Porque é isso que muda a vida das pessoas. É isso que vai te colocar no céu. O resto não. O resto é simplesmente aquilo. Eu não vou passar. Você viu no filme o pastor falando? Ele passou vendendo uma mercadoria. Eu não vou vender uma mercadoria para você. Porque eu vou ficar. E vou ter que olhar nos olhos dos que ficarem também. E eles me perguntando por que você ficou. Eu fui uma mercadora, eu só passei por aqui e me preocupei com N coisas e não com o principal. Dentro do Ministério Mudança de Vida, nós não fazemos assim. Não temos esse estilo, porque a palavra é que transforma vidas. E se você não for mudado pela palavra, se a sua vida não for transformada pela palavra, não tem o que transforme a sua vida. Não tem. Então, algumas pessoas, elas distorcem, como ele mesmo falou aqui. Elas não entendem e elas saem distorcendo a palavra. Porque elas não entendem. Porque para você entender a palavra, você não pode mais ser um homem natural. Você precisa ser um homem espiritual, uma mulher espiritual.
A palavra de Deus é discernida de forma espiritual. Você não vai entendê-la se não for de forma espiritual. Então, se você for carnal, realmente você não vai entender. E aí se a pessoa tiver outros interesses, ela vai distorcer. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Nem percam a sua firmeza e caiam, porque muita gente não tem princípio moral nenhum. Princípio moral nenhum. Que se dane. Ele está arrebentando com a vida de uma pessoa e que se dane. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. A pessoa está preocupada com ela tem algo egoísta, ela vive de forma egoísta. Ela lá dentro, ela não sabe que ela não está sendo honesta, não está sendo sincera, sabe? E daí? O evangelho é pregado por rivalidade, por ganância, é o estilo Corá, espírito de Corá, de Caim e de Balaão. O de Balaão é só a base de ganância. Pagou, levou, tanto faz. Tanto faz. E Corá, rebelião pura. Só rebelião. Caim não ouve a Deus. Não está nem aí. É movido só pela rivalidade. A rivalidade é que move a pessoa. Por que você prega o evangelho? Por rivalidade. Tem gente que prega o evangelho por rivalidade, outros só para ganhar dinheiro, outros só está lá por rebelião. Ele não quer pregar o evangelho, ele quer bater de frente com alguém. Estou fora. E você tem que estar fora disso aí. Tem que estar fora. Direto tem um que quer pregar o evangelho por rebelião ao Ministério Mudança de Vida. Vai ver se permanece. Não permanece. Porque o Ministério Mudança de Vida não foi levantado em cima de rebelião e nem para combater ou estar aí em rebelião com alguém, em rivalidade com alguém. Quer contradizer. Para mim, eu não gosto disso. Eu falo, quando alguém não gosta do outro, não tem que assistir, não tem que ouvir, não tem que ver nada, esquece. Eu, por exemplo, sou desse jeito. Eu não quero saber, nem quero saber que existe. Mas, quando uma pessoa não tem o espírito certo, tudo é uma afronta para ela. E você tem que estar fora dessas coisas todas. Ande em retidão, porque na hora do vamos ver, cada um vai ter que prestar contas da sua própria vida. Porque Deus não vai perguntar de um para o outro, cada um vai ter que estar diante do Senhor. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus, amém. Amém.